gravando, excelência. Está gravando. Então, é bom que se a câmera pegasse mais, né? Então vamos ouvir agora o ex-ministro, doutor Nelson Jobim. Bom dia, doutor Nelson Jobim. Bom dia, doutor. O senhor aqui, até desculpa porque demorou um pouco o outro testemunho, o senhor tem esperado um pouco, mas o senhor testemunha numa reinquirição, em razão de eu ter detectado, a pedido do Ministério Público, de uma testemunha do juízo, eu detectei que o senhor tinha prestado um depoimento aqui anteriormente, nesse processo, e por isso o senhor é chamado novamente, pontualmente, embora a testemunha também já tenha esclarecido algumas coisas, eu gostaria dos seus esclarecimentos. Só, como o senhor sabe muito bem, advogado, o senhor está sob compromisso de dizer a verdade, apenas esse alerta. O doutor Nelson Jobim, o senhor respondeu num depoimento que o senhor deu, eu acho que no ano passado, se eu não me engano, é bem possível que seja até anteriormente, final de 2017, o senhor respondeu que aquele processo, e aqui nós estamos tratando de um processo criminal contra o senhor, do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e mais 3 outros réus, o senhor foi ouvido aqui e disse que quem tratou dessa compra, de todo esse procedimento, da compra dos caças, dos aviões suecos, foi o senhor. E a testemunha Antônio Palocci disse que na visita do ex-presidente Nicolas Sarkozy, teria havido uma noite de entendimento, de reuniões com o ex-presidente Lula, e ele faz uma afirmação de que teria havido promessas de vantagens, ilicitudes. E a minha pergunta é muito específica, aí eu achei que houve um conflito com o que o senhor falou, porque o senhor disse que o senhor tratou de tudo, o senhor não aludiu a essa reunião. E é apenas esse esclarecimento. O senhor lembra dessa visita do presidente Nicolas Sarkozy e sabe se o senhor participou de alguma reunião com o ex-presidente Lula e sabe dizer se trataram dos assuntos relacionados ao caças ou de outras compras? O senhor lembra disso? A pergunta é basicamente essa. Bom, isso ocorreu em 2009. Foi em setembro de 2009, o presidente Sarkozy veio para as comemorações do 7 de setembro. Eu me recordo, 3 dias antes, uma coisa assim, houve uma reunião com o presidente Lula para expor os dados relativos à proposta que havia em relação aos franceses, aos suecos e aos americanos. O relatório da Força Aérea. Havia um problema, nós tínhamos uma opção, o Ministério da Defesa, inclusive, tinha uma opção de uma negociação com os franceses, mas havia um problema em relação ao preço. O caça francês tinha um preço bem mais alto que o caça, o F-18 americano e também o Gripen sueco. Essa reunião foi no Palácio, se não me engano, o 7 de setembro foi numa segunda-feira. Essa foi numa sexta-feira, dia 4, uma coisa assim. Depois, no dia 6, houve um jantar no Palácio para o presidente Sarkozy, antes da comemoração do dia 7, e lá conversamos sobre o problema do preço que os franceses estavam oferecendo. Em seguida, após o jantar, houve uma reunião em que participaram o ministro Marco Aurélio Garcia, que era o assessor internacional do presidente Lula, eu, o comandante Saito e mais os franceses, que eram, se não me engano, o amiral Guillot, que era o chefe do Estado-Maior privado do presidente da República Francesa, que corresponderia ao chefe da Casa Civil, Casa Militar nossa. Os franceses da Dassault, que era a empresa fabricante, fizemos uma discussão sobre esse preço, para ver qual era a possibilidade dos franceses reduzirem o preço do avião, para se tornar mais factível, já que nós havíamos feito com os franceses uma negociação de helicópteros e uma negociação do submarino nuclear. Bem, o resultado dessa reunião foi a produção de uma carta dirigida, redigimos uma carta do presidente Sarkozy ao presidente Lula, afirmando 2 coisas. Sim. Primeiro, que o preço a ser praticado com o Brasil
seria o equivalente ao que foi praticado pela Dassault com o exército francês, com a Força Aérea Francesa. E segundo, que o presidente Sarkozy assegurava a transferência absoluta de tecnologia da construção desses aviões. Bom, e com isso, no dia 7, à noite, à tarde, o ministro Celso Amorim noticiou que os entendimentos dos franceses haviam avançado, já que havia esse compromisso. E eu, então, no dia seguinte, no dia 8 ou 9, eu, então, reabri o processo de compra, das ofertas de compra dos taxas, que eram os três, a Dassault francesa, a Boeing americana e a Saab sueca, reabri o processo para eles fazerem novas ofertas de preço. Essas ofertas foram feitas, isto levou até o fim do ano, mais ou menos. Eu me recordo de que houve uma reunião com o presidente Lula avaliando as ofertas feitas e o preço dos franceses continuava alto. Realmente, os franceses, a empresa da Dassault não estava cumprindo a determinação do presidente Sarkozy, ou pelo menos a promessa, de que o preço seria o mesmo praticado para a Força Aérea Francesa. E também havia problemas quanto à transferência de tecnologia, já havia um entendimento bom. Os ingleses, os americanos, não faziam a transferência de tecnologia e a Gripen afirmava de que a transferência de tecnologia dependia dos personagens das empresas e estados que forneceriam a composição do avião. Motor americano, radar era francês, e havia outros problemas. Bem, com isso, nós continuamos a reunião, verificamos que o não cumprimento dessa determinação, formou-se um novo grupo para conversar com os franceses, o que deve ter ocorrido lá por novembro de 2009. Até que voltamos a nos reunir com o presidente Lula já em 2010, já começava o ano eleitoral. Nesse momento, o presidente, a redução dos preços não foi satisfatória, e o presidente, então, resolveu convocar o Conselho de Segurança Nacional, o que acabou não ocorrendo, porque ele acabou decidindo que o problema de caça seria decidido pela presidente Dilma no ano subsequente, ou seja, no novo mandato. Muito bem. Só mais uma pergunta. Houve alguma negociação, ou contratos, ou aquisições de outros materiais, outros produtos com a França? Não, além dos caças? Assim, nós fizemos um negócio com a Itajubá, a empresa de Itajubá, que é a Aerobras, era de propriedade da Eurocopter. Nós fizemos uma negociação com os franceses que eu conduzi em relação à compra e à fabricação no Brasil. Eram duas condições: fabricação no Brasil dos novos desses helicópteros e também o fechamento do mercado sul-americano e africano para a empresa brasileira na venda desses helicópteros. E isso aconteceu, inclusive já alguns helicópteros já foram entregues, ou coisa parecida. E em relação e houve também negociação sobre a compra pelo Brasil de série, não me recordo o número, de submarinos Scorpene tradicional e também com a construção no Brasil. O primeiro seria construído na França, os demais seriam construídos no Brasil, e haveria também a obrigação da transferência de tecnologia da parte não nuclear do submarino de propulsão nuclear. Porque o Brasil já tinha a tecnologia de propulsão nuclear aqui em São Paulo, no Peró, onde estava o Labgen, que é o nome dado a esse motor, mas nós tínhamos o problema da integração. Então, os franceses comprometeram-se a transferir a tecnologia da construção da parte não nuclear do submarino de propulsão nuclear. E isso aconteceu, inclusive foi construído aqui em Itajaí a base do submarino, aliás, o estaleiro, e foi construído também o porto. Lá em Itajaí, esse já foi lançado, inclusive um submarino brasileiro já foi lançado há pouco.
desses escorpênis tradicionais. São aqueles sujeitos que são a e não a energia nuclear. Muito bem, são tá esses certo. dois negócios. Eu já estou os meus esclarecimentos. Eu vou passar aqui a palavra ao ilustre procurador da República, depois os advogados terão alguma pergunta para o senhor sobre esses fatos aqui dos caças, principalmente. Obrigado. Boa tarde, senhor Nelson Jobim. Essa reunião foi convocada pelo ex-presidente Lula do Conselho Nacional em 2010. Foi convocada em que mês? Não foi convocado. Ele tinha decidido que iria convocar, mas depois desistiu de convocá-la, porque já tinha iniciado o ano eleitoral e havia decidido então que deixaria o assunto para o novo governo. E isso foi já em janeiro ou fevereiro de 2010. Tá. Aquela reunião que ocorreu no dia 6 de setembro, em antecipação à comemoração do dia 7 de setembro, Sim. O ministro à época, Celso Amorim, teria divulgado, né, que houve um avanço no processo de negociação. Essa divulgação ocorreu em que dia que foi? Qual? A divulgação foi no dia seguinte, no dia 7. Ele anunciou, mas anunciou equivocadamente, porque ele anunciou que havia sido acertado. Não foi acertado com o governo, mas não foi com ele. Então, no dia seguinte, no dia 8, no dia 9, no dia 8, o Ministério da Defesa, por minha determinação, fez uma nota de reabrir o processo de ofertas para que os americanos e os suecos também participassem dessa nova possibilidade, tendo em vista que os franceses iriam fazer uma nova proposta. É isso. Nesse processo de negociação, que o seu outro depoimento, o senhor mencionou que acompanhou relativamente de perto, né, esse processo todo de negociação, de propostas. Houve aumento ou redução de preços dos caças oferecidos? Os franceses reduziram um pouco na última proposta, mas não foi o suficiente. Ou seja, não honraram aquilo que o presidente Sarkozy havia afirmado, de que Dassault ofereceria as mesmas condições dos caças franceses, que haviam vendido ao governo francês. Essa carta que foi assinada... Pois não, pode concluir. Está dando A carta foi assinada pelo presidente Sarkozy. Foi redigida naquela noite mesmo por nós. Aí estava presente também o pessoal da embaixada. E no dia seguinte foi entregue a carta em francês e português ao presidente Lula. Com essas duas afirmações: transferência absoluta de tecnologia e prática na venda dos aviões pelo mesmo preço que o governo francês havia adquirido os mesmos aviões. Tá certo. E essa carta foi assinada pelos dois chefes de governo? Não, foi assinada, dirigida ao presidente Lula e assinada pelo presidente Sarkozy. Era uma carta particular do presidente Sarkozy ao presidente Lula. Não era um documento bilateral. Na aquisição desses equipamentos todos que o senhor mencionou, ou na negociação, o senhor viu ou suspeitou de algum lobby ilícito por trás? Não. Absolutamente nada. Tudo era conduzido pelo Ministério da Defesa. Havia um entendimento com o presidente Lula, quando eu assumi o Ministério da Defesa, que não haveria nenhuma intervenção no Ministério da Defesa. Eu ingressei no Ministério da Defesa para os problemas de causa aérea. E aí eu disse a ele que os assuntos seriam tratados diretamente por mim e só por mim. E depois se fez a estratégia da sua defesa, alterou-se completamente as regras da relação civil-militar, onde se definiu o comando civil das forças, através do Ministério da Defesa, e depois disso, então, começamos com o tratamento. A primeira conversa foi feita em Paris, com o presidente Sarkozy e com o almirante Guillot, para uma assinatura de uma aliança estratégica com a França. Eu dizia, inclusive, brincando ao presidente Sarkozy,
que a França era o único país europeu amazônico, tendo em vista a Guiana. Com isso, nós assinamos a aliança estratégica com a França, e aí começaram as negociações dos helicópteros, dos submarinos e também dos aviões. Dos aviões não deu certo, só deu certo os dois primeiros. Mas em alguns pontos aqui o senhor mencionou que o presidente na época, né, o ex-presidente Lula, também tratava sobre o assunto. Como? Repita que eu não ouvi direito. O senhor mencionou. Mencionou hoje aqui. Peraí. Tá vendo um barulho? Tá vendo um. É que no depoimento, o senhor, seguindo nessa linha da independência de atuação, o senhor disse que somente o senhor atuava nessa questão dos casos. Mas hoje eu queria deixar claro que o ex-presidente também trabalhava em algumas questões relacionadas, ele tocava também nesse projeto. Quem? Eu vou tentar repetir. Ele está falando aqui, só porque. Não, o senhor, ficou isso, né? Não, o senhor mencionou. É isso mesmo. No depoimento anterior, ouviu? No depoimento anterior, o senhor mencionou que o senhor tratava, segundo a pergunta, tratava praticamente só desses assuntos dos caças. E hoje o senhor está mencionando que também o presidente Lula tratava. A pergunta especificamente. Perfeito, obrigado. É o quê? Se ele confirma isso. O senhor confirma isso? Nós submetíamos ao presidente Lula todos os meus ornamentos. Eu fazia uma prestação de contas para ele, não diária, evidente. Mas os assuntos eram tratados diretamente por mim e também pela Força Aérea. Agora, o presidente sabia, era informado na sequência de todos os atos. Nós estávamos fazendo um negócio importante. Tá certo, então. Dava ciência a ele e também. Eu estou satisfeito, doutor Nelson. Deu uma parada. Parou aqui, vamos ter que repetir esse finalzinho aqui. Nem a parte dele. Ele não concluiu. Problemas da videoconferência. Essa mudança não foi boa, viu? Porque tinha esse aparelhozinho aqui. Esse então não está. Esse está funcionando usando. também? A gente voltou. Voltou para o antigo, mas piorou. Mas esse não passa mais pelo TRF. Não passa mais, né? Vai direto agora. Só que tentou acoplar direto lá, sem ter esse microfone aqui, aí aquele dia foi horrível. Né? Não estava, não. Foi muito ruim. Tá chamando de novo? Voltamos. Doutor Nelson, só para o senhor concluir, porque nós perdemos esse finalzinho, só para o senhor concluir que ele não tem mais perguntas. O senhor estava falando por último, por favor. Excelência, só uma questão, nós estamos sem imagem aqui, eu não sei se Vossa Excelência tem aí a nossa imagem, mas nós não conseguimos vê-los aqui de São Paulo. Agora sim. Tem imagem nítida. Agora sim? Agora também podemos ver. Então estamos... Agora ficou perfeito, então. Doutor Nelson Jobim. Vejam, o assunto todo era conduzido por mim pela Força Aérea, no caso específico da Marinha, no caso dos helicópteros, a Força Aérea também. Na Marinha, no caso dos submarinos. Eu fazia todas as reuniões, todas as conduções, ia a Paris, inclusive, fui várias vezes a Paris discutir todos os assuntos, e depois, evidentemente, que eu reportava em reuniões ao presidente Lula o andamento do assunto. Porque a decisão final, evidentemente, era do governo e envolvia fortes compromissos financeiros, e, portanto, o Ministério da Fazenda tinha uma vinculação nesse assunto. Então, mas o tema propriamente dito, ou seja, as decisões e as discussões detalhadas eram feitas por mim e pela Força Aérea. Tudo bem, doutor Nelson Jobim, eu agradeço a participação e não tenho mais perguntas. Os advogados podem... Doutor Cristiano, pode começar? Pois não, Excelência, eu renovo inicialmente os cumprimentos ao doutor Nelson Jobim. Doutor Jobim, o senhor já mencionou aqui essa reunião do dia 6 de setembro. Só para deixar bastante pontuado para o juízo, nessa reunião com o presidente francês, quem mais participou?
Bom, primeiro não foi uma reunião com o presidente Sarkozy. Houve um jantar no dia 6, onde estava presente o presidente Sarkozy, e aí tanto o presidente Lula como o presidente Sarkozy determinaram que nós fizéssemos uma reunião para discutir novamente o problema dos caças. Então nós fomos, essa noite nós nos reunimos, o ministro Marco Aurélio Garcia, foi o Saito, que era o comandante da aeronáutica, eu, estava também um representante da embaixada, eu não lembro se era o embaixador francês, e também um outro da embaixada, o representante da Dassault e também o almirante Guillaume. E fizemos essa reunião onde se discutiu se produzir essa carta, etc. Pois não. Todas essas pessoas estavam presentes durante a discussão sobre o preço do caça francês. Tá. O objetivo era esse. Nós começamos a detalhar porque a Força Aérea tem um trabalho muito eficaz em relação a detalhes. Ou seja, ela como que desmancha o avião e começa a atribuir valores e pesos a cada item. Então nós discutimos longamente isso, mas no final a melhor fórmula era que deveria a Dassault apresentar uma nova proposta, mas então veio a ideia da carta do presidente Sarkozy, assegurando duas coisas. Uma que era vital para nós, que era a transferência de tecnologia absoluta, e segundo, era o preço igual, pelo menos similar ao preço praticado com a armée francesa. Pois não. Apenas também para deixar claro ao juízo, o senhor já mencionou que foi produzido um documento unilateral do presidente Sarkozy nessa oportunidade. Uma carta do presidente Sarkozy ao presidente Lula. Certo. Não houve ali nenhum contrato firmado. Não, porque não tinha nem preço nenhum. Ou seja, que a decorrência dessa carta foi a reabertura do procedimento. Então aí, tanto a França, os franceses, a Dassault, os americanos e os suecos apresentaram as novas, que eles chamam de BAF, que é o Best Offer, sobre a nova oferta. E aí o assunto continuou, mas então acabou cancelando. Pois não. Eu só tenho uma última questão e peço até desculpas por formular essa pergunta apenas por conta do objeto do processo. Nesta reunião, nesse jantar, desculpa, de 6 de setembro de 2009, quando se discutiu o preço do avião, não foi tratado qualquer assunto relacionado à vantagem devida. Em primeiro lugar, no jantar não se discutiu nada de preço. O jantar informou-se, nós informamos aos presidentes que o preço estava muito alto. Então, houve a determinação da reunião. Na reunião é que nós discutimos preço. Não há absolutamente nenhuma pretensão de propinas ou coisa desse tipo. Pois não. Eu agradeço a Vossa Excelência pelos esclarecimentos. Devolvo a palavra ao meritíssimo juiz, se o colega não tiver perguntas. Excelência, tenho os esclarecimentos. Boa tarde, Sr. Jobim. Renovo também meus cumprimentos. O senhor chegou a conhecer Mauro Marcondes Machado? O senhor sabe dizer se era público e notório que ele mantinha relações de amizade com o presidente Lula? O senhor sabe dizer qual foi o grau de participação do Dr. Antônio Palocci nessa questão dos caças e nessa relação com os franceses? Se ele teve algum papel protagonista, participou de reuniões, de discussões? Não, o ex-ministro Palocci não era ministro na época. Quem estava no Ministério da Fazenda era o Guido Mano. Nem como deputado também. Tem mais perguntas, Excelência? Obrigado. Muito bem. Sem perguntas, Excelência. Então, pronto, vamos. Nós encerramos aqui, agradecemos ex-ministro Nelson Jobim, doutor Nelson Jobim, a sua participação. Essa, com certeza, vai ser a sua última vez nesse processo. O senhor veio pela segunda vez, eu agradeço aí a sua contribuição como testemunha. Muito obrigado. Obrigado, senhor. Algum pedido de alguma coisa, doutores? Não? Nenhum pedido? Excelência, desculpa, não sei se eu... Vamos começar pelo Ministério Público, ele tem alguma solicitação. Pois não. Salvo engano, o ex-ministro Antônio Palocci mencionou agendas, algumas coisas assim que ele poderia juntar para comprovar... Fale mais, eu estou conseguindo ouvir aí, né? Estou conseguindo ouvir?
Está um pouquinho baixo. Se o doutor puder falar um pouquinho mais alto. Você está um pouco longe, se puder falar um pouco mais alto, doutor Alexandre. Salvo engano, o ex-ministro Antônio Palocci mencionou que teria agenda ou documentos para serem juntados que comprovariam o que foi dito por ele. Então, gostaríamos que ele fosse, até já se foi agora, mas que fosse aberto prazo para ele juntar documentos a esse respeito, e isso pode vir ou do juiz, ou nós podemos também entrar em contato com o advogado dele e fazer esse requerimento. Eu acho que vai complicar muito. O Ministério Público pode juntar qualquer documento a qualquer momento, e eu acho que essa é uma questão que não pode ser decidida aqui. Se juntar, a gente joga para a defesa para falar. Se ele tiver um documento, né? Ou ao final. Se ele tiver. Né? Ao final. Então, eu vou deixar aqui o pedido. E vou, a não ser que o senhor queira refazer, ou tirar o pedido. Isso também pode ser feito na fase do 402, né? É. Mas pode deixar registrado e... Que o Ministério Público pode juntar os documentos. Sim. Ele fez o pedido, mas deixou essa alternativa. Eu já estou dizendo que se o Ministério Público juntar esse documento, ele vai ser juntado e vai ser levado ao contraditório. Pois não, Excelência. Não estou deferindo, de certo modo, aí se juntar, tudo bem. Vamos agora da defesa. Tem um pedido? Eu, pela defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, pediria a Vossa Excelência a expedição de ofícios nos mesmos moldes em que foi feito na ação conexa, a fim de se apurar se o doutor Antônio Palocci tratou dos temas objeto do depoimento de hoje em outros acordos de colaboração que tenha firmado com a Polícia Federal, com o Ministério Público, porque Vossa Excelência pode perceber, nas respostas apresentadas, existe a admissão de que o tema, lateralmente ou não, foi tratado em acordos de colaboração. Então, a defesa gostaria de saber de que forma esses temas foram tratados nesses acordos de colaboração e poder, inclusive, confrontar aquilo que foi dito pelo Dr. Palocci e aquilo que foi apresentado como elementos de corroboração, para que possamos fazer um juízo nesta ação, primeiro sobre a credibilidade e espontaneidade do depoimento prestado hoje, e segundo, para saber se há divergência nas versões apresentadas. Eu vou deferir em parte, doutor, pelo seguinte, eu vou deferir, se houver algum sigilo lá que não possa ser juntado, aí eu não vai ter como juntar. Uma vez, teve uns documentos que uma vez nós pedimos do Supremo e que eles não juntaram porque estavam sob sigilo. Então não dá para... Nesse caso vamos fazer os mesmos pedidos, mas com essa ressalva de que se eles alegarem o sigilo, não tem como obrigar, né? Aí podemos, vamos fazer o mesmo pedido. Se vier alguma resposta de sigilo, aí podemos reavaliar talvez a situação e encaminhar uma nova proposição. Certo. Eu vou deferir o pedido então. Certo? Está deferido. Agradeço a agora, só queria deixar registrado que o Ministério Público, mais uma vez, se opõe ao pedido, como vamos colocar aí, reiterando os mesmos argumentos da outra vez. O Ministério Público é que já não existe isso, mas é que ele quer alguma referência, porque ele titubeou aí um pouco, parece-me que o Antônio Palocci titubeou se ele... Me lembro que ele olhou para o advogado aí... Só para ficar constando, ele olhou muito para o advogado dele, inclusive antes de responder algumas questões, ele olhava muito para o advogado, inclusive uma hora que caiu o link, que ele tinha sido perguntado sobre a reunião, ele conversou com o advogado, depois ele voltou para contar aquela história de que quando tem propina se tira da sala, certamente ele deve ter conversado alguma coisa... Mas eu gostaria de deixar consignado isso, que todos nós aqui conseguimos ver essa interação. O advogado dele fez questão, inclusive, de sentar ao lado dele. Ele tinha pedido até para eu trocar de lugar com ele, só para deixar isso registrado. Tudo bem, tá registrado oralmente essa sua afirmação, Dudu. Então eu vou fazer esse deferimento. Eu vou ler aqui um despacho para ouvi-los aqui. Para a defesa, em resposta à consulta... Eu não sei se o doutor Nelson Jobim... o senhor está dispensado. Se quiser ficar aí, doutor Nelson. Se quiser ficar aí, foi. O senhor está dispensado. Boa tarde, doutor Nelson. Boa tarde, muito obrigado. Boa tarde. Boa tarde.
aqui, tem um despacho, no item 4, doutor, os senhores terão acesso. Aqui é um pedido, a França, nós estamos pedindo sempre atualização dessas cartas rogatórias, a França não deu andamento, já faz um ano. Eu estou mais de um ano. E também a Inglaterra está criando muito óbvio. Eu estou fazendo esse registro aqui e estou pedindo, se os senhores quiserem um prazo maior, para que os senhores se manifestem as defesas no prazo de 5 dias úteis. Só quem arrolou a testemunha, eu acho que não sei se é a Cristina Maltoni, da França e da Inglaterra, o documento é o de folhas 3506. Nós estamos pedindo atualização e nem sinal de ouvir ninguém já na França lá. Eu gostaria de que os senhores falassem sobre a imprescindibilidade, para que a gente não possa, e prejudicialidade quanto ao interrogatório. Se os senhores puderem falar sobre isso, 5 dias úteis está bom ou os senhores querem um prazo maior? Se puder dar um pouquinho maior, Excelência, inclusive permitiria que nós também diligenciássemos até para poder saber uma eventual notícia. Eu acho que ficaria até mais... 8 dias úteis, tá bom? 8 dias úteis. Tá ótimo. Salvo engano, a Inglaterra requereu, né, do governo, de nós, acho que Vossa Excelência determinou ao Ministério Público que complementasse alguma questão em relação à testemunha da Inglaterra, que é a única de Mauro Marcondes que ainda está bem. Eu acho que em relação a essa, já está dado encaminhamento, né? Eu acho que aí são... É possível que não, tenha... Não, foi o contrário. Foi o Ministério Público que requereu que fosse feita a diligência perante o DRCI, que respondeu de forma equivocada à Inglaterra. Entendi. Certo. Eu só quero que os senhores se manifestem quanto a isso, e porque, veja bem, está um tempo muito grande, né, para essas cartas rogatórias, 1 ano e 3 meses, e aí a ideia seria, eu sei que pode haver recurso, mas eu estou falando minha ideia já aqui de marcar esse interrogatório daqui uns 3, 4 meses, é o tempo que venham, mas eu não estou adiantando minha decisão não, eu quero que os senhores falem, se a testemunha for imprescindível realmente, que possa prejudicar o interrogatório, nós vamos esperar. E é esse despacho que está sendo dado aqui, certo? Pois não, então vamos fazer o encerramento, só vou concluir aqui esse deferimento desse pedido, e os senhores assina quem está aqui, acho que nós podemos nos despedir aí. Eu agradeço aí a senhora Clay pelo apoio aí, toda a supervisão aí da Seção Judiciária de São Paulo. Muito obrigado. Cumprimento os advogados também, doutores. Obrigado, Excelência. Cumprimento a todos. Uma boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Só a gente encerrar esse último ponto dele, né? Que eu estou deferindo ressalvada civil, né? O mesmo termo do despacho no processo e tal, né? Penal. Você está terminando esse último pedido aqui para a gente assinar, doutor? Só preciso fazer constar, doutor, toda vez que for feito isso, porque existe até jurisprudência da STF sendo contrário. Só que elas ainda mais andamento e vamos permitir, né? Não, mas eu acho que esses pedidos do Supremo não atrasam não, ainda falta interrogatório, doutor. Pelo contrário, se pedir no 402 que atrasa, né? Se pedir depois que vai atrasar. Eu acho que é importante já adiantar o máximo aqui, né? Não, senhora. Mas tudo bem. Eu entendo, apesar de discordar do certo, não, tranquilo. Vou deixar registrado. Tá certo. Eu vou colocar aqui, tá? Isso, rapaz, isso.